Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula para a turma do 5º ano. Eu me chamo professora Cristian Ferrão e sou a professora de matemática. Hoje nós vamos estudar análise de tabelas e gráficos, certo? Mas antes de iniciar a nossa aula, vamos ver a conclusão do desafio da aula passada, que foi o seguinte: um homem possui 12 ternos e 15 camisas. Quantas possibilidades de combinação podemos ter? E aí a gente lembra que, para solucionar essa questão, a gente coloca quantidades de ternos vezes a quantidade de camisas, certo? E forma esta sentença 12 vezes 15, que vai dar um total de 180 combinações. E aí, bateu aí? Tudo certinho aí no desafio de vocês? Vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Bem, hoje eu quero trabalhar com vocês sobre gráficos e tabelas. O que são gráficos e tabelas? São formas práticas da gente visualizar uma informação de grande escala. E aí a gente tem alguns tipos de gráfico. Tem o em forma de pizza e tem o em forma de coluna e em forma de linhas, entre outros. Hoje a gente vai conhecer apenas o em forma de pizza e o em forma de coluna, certo? Que são esses que estão na tela. Observando este gráfico abaixo, vamos responder algumas questões. Eu trouxe gráficos para a gente estudar hoje que estão relacionados com uma temática muito importante que a gente tem que observar esse mês, que é a temática da consciência negra. Como a gente sabe, o nosso país por muito tempo foi colônia de Portugal e houve um processo de escravização que durou séculos. Esse processo respinga hoje, existem traços, resquícios desse processo de escravização, de escravidão, que a gente vai começar a entender por meio da matemática como é que funciona esses resquícios desse processo. O primeiro gráfico que eu trouxe para vocês aqui foi um gráfico em formato de pizza e ele está trazendo o índice de crianças de 0 a 3 anos matriculadas na escola. E aí, ó, eu tenho aí, ó, índice de crianças brancas na cor azul, 34,1%, e tem um índice de crianças pretas ou pardas, né, de 27,1%. Analisando esse gráfico, a gente percebe que na escola de 0 a 3 anos, as crianças que têm maior quantidade de matrícula são as crianças brancas, com 34,1%. E aí, a gente responde a questão que o gráfico traz. Dentre a classificação de brancas, negras e pardas, qual grupo tem mais acesso à educação? No caso aqui das crianças de 0 a 3 anos, vai ser as crianças brancas, né? Elas estão mais na escola, com 34,1%. E agora, vamos estudar a mesma temática, o nível de instrução, né? O nível de escolaridade, sendo que não mais das crianças de 0 a 3 anos. Este gráfico aqui, ele traz o nível de instrução feminina, o nível de instrução da mulher. E aí a gente tem um gráfico de colunas bem simples de visualizar. E aí eu tenho, ó, brancas, mulheres brancas. A gente tem aí, ó, as mulheres brancas, apenas em média 7% delas não têm acesso à escola, né? Em contrapartida, na segunda coluna, eu tenho aí mulheres negras e pardas, onde esse índice sobe para, em média, 15 e 16%, certo? Onde não frequentam a escola. E aí, a gente pergunta, onde se concentra o maior índice de instrução? Quem que estuda mais? Quem tem mais acesso à escola? Mulheres negras ou mulheres brancas? Observando o gráfico, a gente vê que o índice das mulheres negras de ausência de instrução, de ausência da escola, é bem superior ao de mulheres brancas, né? Significa dizer que
quem tem um maior nível de instrução, quem está menos alheio fora da escola são as mulheres brancas. E aí, ó, respondemos a pergunta, as mulheres brancas, elas estudam mais. Claro, gente, que para esses números se formarem assim, a gente tem um contexto, que é o que a gente vai ver no finalzinho da aula. Aqui temos a mesma temática, a taxa de analfabetismo, sendo que agora não mais em mulheres. Agora a gente vai analisar a taxa de analfabetismo em idosos. E aí, se a gente for fazer essa repartição dos gráficos, a gente for fazer essa análise do gráfico, quais idosos existe a taxa de analfabetismo maior? Eu tenho aí, ó, idosos pretos e pardos representado pela cor vermelha e eu tenho uma taxa de analfabetismo de 30,7%. Em contrapartida, eu tenho aí, ó, idosos brancos, onde apenas 11,7% não são alfabetizados. E a pergunta é, onde é que se concentra o maior nível de analfabetismo? Nos idosos brancos ou nos idosos pretos e pardos? Analisando este gráfico, a gente percebe que, infelizmente, os idosos negros e pardos, eles têm menos acesso à escola e, consequentemente, não se alfabetizam, certo? Então, a nossa resposta, ó, idosos pretos e pardos, né, é onde se concentra o maior índice de analfabetismo. E o nosso desafio de hoje, ele vai fazer com que as disciplinas se encontrem. A disciplina de matemática vai se encontrar com a disciplina de português. E eu quero que vocês analisem esses gráficos, né, que nós estudamos, que a gente apresentou aqui, e comente sobre essas estatísticas trazidas. E exponha sua opinião. Por quê? Que na sua opinião, né, depois de analisar esses gráficos, você acha que a população negra e parda, ela está em situação desfavorável em relação à população branca. E aí, ó, você faz, né, observando que a população negra e parda, desde lá da creche, da pré-escola, com 0 a 3 anos, ela vem tendo um menor acesso à escola. E aí, quando isso chega para as mulheres, também se acentuam. As mulheres negras estão tendo menor acesso. E os idosos, consequentemente, também têm um menor acesso e uma taxa de analfabetismo maior do que os idosos brancos. Então, vocês vão reunir essas informações que eu trouxe no gráfico, vão fazer essa reflexão, expondo a opinião de vocês. E aí, ó, podem gravar um vídeo, podem fazer um post e nos marcar lá no @cepa para a gente ver como ficou a sua produção, como ficou a sua reflexão, certo? Gente, esses dados que eu trouxe para vocês são dados oficiais do ano de 2019, certo? Dados que estão lá no site do IBGE e do IPEA, que eu coloquei aqui nas referências. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.